Salve galera, mais um vídeo do nosso quadro Que Pala é Essa? E o tema de hoje é Tabata Amaral, neoliberalismo e austeridade. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Também quero pedir, se você puder, ajudar a partir da plataforma Quero Apoiar, a plataforma de financiamento coletivo da nossa pré-candidatura, que é o governo do estado de Pernambuco. Como vocês bem sabem, eu estou cumprindo essa tarefa esse ano, né? Cumprindo a tarefa de apresentar um debate popular, radical e socialista no governo de Pernambuco, e a gente precisa do seu apoio financeiro para fazer com que esse debate chegue mais longe. Note, o tema do vídeo de hoje, né? Como eu já falei, Tabata Amaral, neoliberalismo e austeridade. A deputada Tabata Amaral, ela volta e meia vai para a internet dizer que ela é vítima de machismo, que ela recebe críticas ou que ela é perseguida pelo fato de ela ser mulher. É a primeira coisa, vamos tirar o espantalho da sala. É claro que toda mulher na vida pública é alvo de machismo. Inclusive, seja mulher de esquerda ou de direita, a propósito. O próprio fato de ela ser mulher, ou se a pessoa inclusive for negro ou negra, faz com que, no meio de críticas, sempre vá aparecer um comentário imbecil, um comentário idiota, um comentário machista, ou no caso a pessoa é negra, um comentário racista e por aí vai. Então, sim, tem várias pessoas que fazem críticas a Tabata Amaral, puxando pelo viés misógino, machista e por aí vai. Agora, note, a Tabata Amaral, ela não é alvo constante de críticas por ela ser mulher. Porque, por exemplo, a Thalíria Petroni é mulher e não recebe o conjunto de críticas que a Tabata Amaral recebe. A Sâmia Bonfim é mulher, teve uma votação, inclusive, espetacular na última eleição, mais de 200 mil votos em São Paulo, centro político e econômico do Brasil, e não recebe o conjunto de críticas que a Tabata Amaral recebe. A Tabata Amaral, ela recebe esse conjunto de críticas porque ela apareceu como uma figura à esquerda, no campo progressista, a pessoa que defende educação pública, defende políticas públicas, veio de origem pobre, aquele discurso de mudar a vida das pessoas pela educação, foi eleita a partir de um voto de esquerda em 2018, teve uma votação muito significativa, inclusive, e fez um estelionato eleitoral. Foi eleita a partir de uma perspectiva de esquerda, uma perspectiva de defesa da educação pública, de serviços públicos, de políticas públicas, e faz uma legislatura que eu classifico como social-liberal ou neoliberal progressista. E a gente vai entender no decorrer do tema o que significa isso. E aí, ela é o melhor exemplo da eleição passada de estelionato eleitoral. Simplesmente. Por isso que ela é muito alvo de críticas, de contestação, porque tem muita gente que ficou puto, pô. Ele ficou triste, ficou magoado, porque acreditou que estava apoiando uma jovem liderança progressista ou de esquerda que estava surgindo e que teria, por exemplo, um papel central de segurar a bandeira da educação pública, e na real não foi isso. E acho que essa entrevista aqui, que a Tabata Amaral dá pro Lança Braba, inclusive o Lança Braba é fantástico, gosto muito. Eu dei uma entrevista para lá, tá aparecendo aqui. Beijo para Andressa, para todo mundo do Lança Braba. Essa entrevista eu selecionei esse trecho, que tem mais ou menos 10 minutos, que eu acho que sintetiza porque tem muita gente puto com a deputada Tabata Amaral. Vocês vão reparar como a Tabata Amaral começa com um discurso que parece de esquerda e quando você aprofunda, na verdade, tem o neoliberalismo ali. Repare bem. Sei lá, direitos humanos, muitas vezes não é nem convencer o voto, porque a gente pode fazer pressão. É fazer com que esses temas entrem em pauta, e não só aqueles que interessam ao Centrão, por exemplo. A gente ainda falando no tema da educação, você defende... Agora começa a pergunta. Nem defende, na verdade eu queria te perguntar sobre um modelo que eu vi você falando numa outra entrevista sobre universidade pública. Você estava falando sobre o modelo que a gente tem hoje, como tem muitas pessoas que têm condições de pagar uma universidade privada, estudando numa universidade pública. E aí você falava nessa entrevista, acho que era até com Rafinha Bastos, que você achava interessante um modelo na qual, se a pessoa atingisse determinado teto de salário, ela pagasse depois por essa faculdade. Eu fiquei pensando... Cara, isso me parece quase um modelo de FIES, mas na verdade que meio que aí ele vira
eu não quero usar essa palavra, né? Mas eu não consigo, não me vem uma outra palavra. Ele quase vira meio compulsório, né? É diferente do FIES porque ele não tem uma dívida adquirida. É como se fosse um imposto, na verdade. E aí deixa eu falar de onde que eu tirei esse modelo. Qual que é uma dificuldade enorme para... Antes de tudo, uma coisa que sempre me chama a atenção na esquerda social-liberal ou neoliberal progressista, e como eu já disse, já eu vou explicar em detalhes esse termo, é como eles nunca olham para a América Latina. Eles são todos colonizados. Pode reparar, bicho. Pode reparar. O exemplo nunca é a Bolívia, nunca é o México, nunca é a Venezuela, nunca é o Uruguai. O Uruguai até que às vezes até lembram que existe o Uruguai, né? Mas assim, o exemplo é sempre o mundo anglo-saxão, o mundo de língua inglesa, é Paris, é os Estados Unidos, sabe? Há um olhar norte-centrado, para o norte global. Eles estão sempre procurando exemplos idolatrados e aceitos pela grande mídia, pela universidade hegemônica, pelo FMI, pelo Banco Mundial e por aí vai. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na América Latina, o México, que tem um modelo de universidade de massas sem vestibular. A gente tem a Argentina, que tem um modelo de universidade de massas sem vestibular. A gente tem o Uruguai, que tem um modelo de universidade que, em muitos aspectos, é melhor que o nosso. A gente tem países que, nos últimos anos, passaram por a experiência recente de expansão significativa do ensino superior, como a Bolívia e a Venezuela. Mas a Tabata Amaral ela vai procurar um exemplo na Austrália. Vamos embora. Para a gente poder expandir as vagas, e aí sem falar de ideologia, assim, de ensino superior. Sem falar de ideologia, gente. Ensino superior por aluno. Gente, toda vez que a pessoa falar que é sem falar de ideologia, a proposta é liberal. Pode reparar. Vem ela em seguida. É muito mais caro do que o ensino fundamental. E eu não digo isso como uma crítica, mas é um dado da realidade. Porque a universidade, gente, não pode ser só a sala de aula. Tem que ter pesquisa, tem que ter vida, tem que ter inovação. Então, assim, uma boa faculdade pública, ela é cara. E é uma coisa que as pessoas não entendem quando elas comparam os dados. Só que isso no Brasil faz com que vá muito mais recurso para o ensino superior do que para a educação básica. Então, ao invés de simplesmente, enfim, toda vez que eu falo, eu defendo a internet em escola, tem algo engraçadinho para dizer, mas não tem saneamento. E minha resposta é, mas tem orçamento secreto. Mas tem, sabe, muito desvio, assim, a gente não tem que brigar dentro disso. Mas, na prática, sai muito recurso da educação básica para financiar o ensino superior. E se a gente quiser ter um sonho de que todo mundo que queira fazer o ensino superior tenha acesso, a gente tem que resolver o problema de financiamento. Porque é muito caro e hoje o Brasil não consegue pagar. Veja, repare bem, a premissa aqui é uma premissa de austeridade. O que é austeridade? Austeridade é o nome chique para pensar o orçamento público como se fosse um orçamento doméstico e dizer que é um cobertor curto. Então, se você investe mais no setor, você não pode investir no outro. Então, para investir mais no setor, você tem que cortar do outro e por aí vai. Isso é falso. Isso é falso. O orçamento de um Estado nacional soberano monetariamente não é igual ao orçamento de uma família doméstica ou igual o cofrinho de uma dona de casa que ela vai colocando dinheiro lá e aí só tem o que tem para gastar, porque ela colocou. Não, veja, o Estado Nacional, ele emite sua própria moeda. Essa moeda, ela funciona, dentre outras coisas, como um mecanismo de coordenação e alocação de recursos disponíveis na sociedade, na economia. Recursos, inclusive, força de trabalho. De tal sorte que não é como a gente pensa via senso comum, que primeiro a gente paga os impostos, ao Estado arrecada os impostos, aí depois que ele arrecada ele faz uma conta de quanto ele tem em caixa para depois ver como pode gastar. O Estado, ele cria moeda gastando, não é primeiro arrecada para depois gastar. Todo ato de gasto do Estado é um ato de criação de moeda. Você pode pensar, Jones, mas que difícil. Humberto Matos tem vários vídeos explicando isso. Tem um curso, inclusive, do Humberto na classe esquerda, explicando esse processo da relação entre moeda e Estado burguês moderno, em que você não pode pensar o Estado como um cofrinho. Não é assim. Toda decisão de gasto público é uma decisão que tem um impacto na alocação de bens e recursos disponíveis numa sociedade. O que é um Estado monetariamente soberano? É um Estado que emite sua própria moeda e que a economia nacional circula a partir dessa moeda. O Equador
não é um Estado monetariamente soberano. O Equador usa o dólar. A Grécia não tem soberania monetária, a Grécia não tem moeda própria, ela usa o euro, que é nacional, e por aí vai. Então, note, a Tabata Amaral aqui ela faz uma malícia. Primeiro, é claro que o custo da educação superior é maior que a educação básica, isso por um motivo... Primeiro, o próprio modelo de educação básica brasileiro, que é muito problemático. Acho que tem uma primeira questão aqui mais complexa para a gente debater. Mas veja, são tipos de políticas públicas diferentes, que a gente chama da mesma coisa da educação, porque estão envolvidos processos político-pedagógicos. Só que são modalidades de políticas públicas diferentes, que atendem a necessidades diferentes, que demandam estruturas e aparelhos públicos diferentes e vão ter níveis de custos diferentes. Só que são parte de um todo, em que você não pode antagonizar a educação básica ou educação primária com o ensino superior. Seria a mesma coisa que você antagonizar a atenção primária à saúde ou a atenção básica à saúde com o hospital, tá ligado? É claro que o custo, por exemplo, para criar um ambiente de trabalho para um profissional cirurgião no hospital é maior do que para um profissional que está no postinho, na atenção básica à saúde. Só que eles são partes de um mesmo processo, ainda que conformando políticas públicas diferentes. Então veja, o Brasil ele não gasta muito com atenção básica à saúde, com a educação primária. Isso é falso. O Brasil gasta muito longe do necessário. O Brasil tem um déficit absurdo de creches e pré-escolas, por exemplo. O Brasil tem uma condição ultra precária das escolas para a molecada que está aprendendo a ler e escrever. O que a gente tem de alunos que chegam, por exemplo, no ensino médio sem saber ler e escrever, sem capacidade de interpretação de textos, o que a gente tem de professores e professoras de pedagogo trabalhando na sala de aula com 40 estudantes e ganhando R$1.000, R$1.500, quando muito, sabe? A gente tem um problema assim de financiamento da educação, mas não é porque se escolheu gastar mais no ensino superior e por aí vai. É porque, dentre outras coisas, inclusive, a própria dinâmica do mercado capitalista brasileiro. Como a gente tem um tipo de capitalismo aqui dependente, que demanda pouca força de trabalho especializada, você precisa manter um certo nível de formação de mão de obra especializada, só que essa necessidade é muito abaixo do total da população que passa pela escola formal. Então você vai ter um contingente gigantesco de trabalhadores e trabalhadoras que vão passar pela escola, mas que não são necessários se qualificarem enquanto trabalhadores de maior nível de formação dentro das demandas do mercado capitalista, vão ser excluídos do ensino superior, vão ser excluídos do ensino técnico. Isso não é um problema para a economia. Então, ao mesmo tempo que você tem, sei lá, um déficit de mais de 50 mil vagas de creche em Pernambuco, você tem a UPE. Você tem a UFPE, que é a maior universidade do Norte e Nordeste, formando força de trabalho. Percebe? E as coisas não estão antagonizadas do ponto de vista do capitalismo, nem do ponto de vista do orçamento público. O que existe é um problema geral na educação, que vai desde a educação básica até a educação superior. Esse problema geral não é porque existe pouco dinheiro, é porque há uma decisão política de não criar um ciclo completo de um sistema público de ensino, que vá desde a educação básica até a pós-graduação. E aí, como assim, João? Uma decisão política é uma decisão política. Tem a famosa frase da Darcy Ribeiro que fala que a crise na educação não é a crise, é um projeto. Veja, não imagine como aparece um senso comum progressista que é assim: se tiver educação para todo mundo, as pessoas vão questionar os governantes, vão ficar politizadas e aí vai ser ruim. Eu nem acho que é essa a questão, sinceramente, assim, tá ligado? Para mim, qual é a questão? Se você tem um sistema público universal, gratuito e de qualidade de educação, que pegue da educação primária até a pós-graduação, isso significa fechar um mercado lucrativo para o capital privado. Porque imagine, vamos dizer, Cauê tem 7 filhos, né? E aí, Cauê tem 7 filhos, e aí é menino que só e aí menino compra material escolar, e aí menino tem que pagar a escola privada, se for o caso, e aí tem que pagar creche privada, e depois escola privada, aí tem faculdade privada e não sei o quê. Cada um dos 7 meninos de Cauê é um potencial consumidor de um serviço privado que gera muito lucro, gente. A gente tem um setor privado da educação, que é um dos maiores do mundo e que cresceu muito, inclusive, graças às políticas do PT, viu?
que criou os famosos tubarões da educação. Quanto mais precarizado são os serviços públicos, quanto mais insuficientes são os serviços públicos, maior é o mercado potencial consumidor para o mercado privado. Dado que, de maneira bem simples e objetiva, se você conversar com todo trabalhador e toda trabalhadora que tem um filho, uma filha e que cuida do filho, né? Porque, enfim, trabalhador, tem muito pai que vai comprar cigarro e não volta mais, mas que cuida do filho, que tem uma preocupação. Se ele estiver ganhando um salário mínimo, aí melhora um pouquinho, consegue um emprego melhor e passa a ganhar 3 salários mínimos, uma das primeiras preocupações que ele vai ter é pensar em colocar o filho, a filha, numa escola privada, achando que a escola privada é melhor. Se é ou não, nem importa. O que importa é que a escola privada tem uma fama de ser melhor. Então veja, qualquer trabalhador ou trabalhadora que tem uma melhorazinha de leve as suas condições de vida, ele já pensa em colocar o filho ou a filha na escola privada, pô. Qualquer trabalhador ou trabalhadora que quer passar no vestibular e entende a concorrência desse ensino superior com poucas vagas, entende as suas próprias deficiências no ensino de base, vai atrás de um pré-vestibular privado, que foi o que eu fiz. Gente, na minha época do pré-vestibular, meu salário era mais ou menos 600 e tantos reais, era o salário mínimo na época, e eu pagava 250 reais, pô, do pré-vestibular. Eu pagava um terço do meu salário mínimo. Imagina se eu tivesse tido uma escola fuderosa e aí soubesse que a minha vaga na universidade pública está garantida e que, inclusive, o projeto político-pedagógico da universidade iria corrigir alguns eventuais déficits de aprendizagem que eu tive no ensino de base e que era isso. Esse mercado, o pré-vestibular que eu fiz, eu não vou falar o nome que eu não vou fazer propaganda, né? Mas o pré-vestibular que eu fiz tem uma rede, só na região metropolitana de Recife, tem uma rede de mais de 25 unidades. Então, assim, toda ampliação do serviço público significa uma redução potencial de lucratividade do mercado privado. E aí, quando eu falo ampliação quantitativa e qualitativa. Então, toda ampliação de qualidade das escolas, creches públicas, escolas de ensino técnico, universidades públicas, significa um potencial menos clientes para o mercado privado. E aí, qual é a melhor coisa para o mercado privado? É criar um discurso ideológico de que, a gente queria ter escola para você. A gente queria que tivesse universidade para você. A gente queria que tivesse creche para você, mas não pode. Mas por que não pode? Porque não tem dinheiro. Porque o dinheiro é curto. Porque não dá. Percebe? Que delícia. Porque não dá. Então assim, eu, governante, eu queria muito que tivesse um hospital, um posto de saúde, um ambulatório, uma escola, uma creche, um centro de cultura, mas o dinheiro não dá, Aí todo dia o telejornal vai dizer a mesma coisa, o dinheiro acabou. O dinheiro não dá, o dinheiro não dá. Você todo dia é bombardeado pelo discurso da austeridade. De que a galera até quer fazer as coisas, mas não tem dinheiro. Parece que isso é engraçado, né? Porque o governo emite o dinheiro, aí o governo fica sem dinheiro. Já a gente vai entrar nessa questão, inclusive, porque alguém deve estar pensando, mas Johnny, se imprimir dinheiro gera inflação. Enfim, já a gente entra aqui. Mas veja, então é a armadilha perfeita. Que é a coisa da Tabata Amaral. A Tabata Amaral não vai dizer que é contra a escola, pública. Percebe a diferença da Tabata Amaral, por exemplo, para um partido novo? Não vai dizer que é contra a universidade pública. Não vai dizer que é contra a creche pública. Ela vai dizer, não, eu até queria, mas não tem dinheiro. Qual que é o modelo que as pessoas defendem hoje? E eu vou dizer por que eu sou contra ele. Olha a renda da pessoa. Digamos que a renda da família seja, sei lá, acima de 100 mil reais. Estou chutando, tá? Que a renda da família seja acima de 100 mil reais. Aquela família vai pagar para acessar o ensino superior. Se for uma família pobre, não paga. Qual é o problema que eu tenho com esse modelo? Cara, assim, vou usar um exemplo que pode parecer besta, mas e se um aluno quiser fazer história e ser professor e a família for contra? Então ele não faz? Porque os pais dele que estão pagando, que decidem o que ele tem que fazer? É só um exemplo, mas eu não gosto da ideia de que para acessar aquilo você tem que ou não poder pagar ou você tem que pagar para acessar, porque acho que todo mundo tem que acessar. Qual é o modelo australiano para resolver o problema de financiamento? Se a pessoa, ao longo da vida, atinge uma renda de, por exemplo, mais de 40 mil reais por mês, ela paga o imposto maior para pagar pela faculdade que ela fez. E aí, por que eu gosto desse modelo?
Primeiro, se nem todo mundo vai concordar, mas os números para mim mostram isso, se a gente não consegue pagar a faculdade para todo mundo hoje, a gente tem que buscar uma fonte de renda adicional. E aí, eu gosto desse modelo, tem muito a ver com o livro... Aí veja, a premissa da coisa. A gente não consegue pagar a faculdade para todo mundo hoje. Mas quem disse que não consegue? Você percebe que se parte de uma premissa que é uma premissa própria dos interesses da burguesia. O dinheiro é limitado, logo a gente não consegue. E aqui eu entro na questão, veja. Gente, é falso que toda expansão monetária gere inflação. A expansão monetária ela só gera inflação se você investir esse dinheiro num circuito comercial não disponível na economia nacional em termos de bens e serviços, provocando um aumento da demanda sem capacidade da oferta cobrir ou pressionando a balança comercial. Dito em bom português, o que é que isso significa? Vamos imaginar o seguinte, Pernambuco hoje tem o maior desemprego do Brasil. Massa! O maior desemprego do Brasil, e Pernambuco tem 1.400 obras públicas paradas, né, de acordo com dados do Tribunal de Contas. Pernambuco produz cimento. Pernambuco tem trabalhadores e trabalhadoras para a construção civil. O próprio circuito produtivo da construção civil ele é um circuito pouco complexo em termos de tecnologia e ele não passa pelo dólar. É um circuito basicamente todo nacional. É isso, o cimento, o tijolo, a pá, os caminhões, os tratores e por aí vai, beleza? E aí vamos dizer que o governo federal decide criar um grande programa de reativação de obras públicas nacionais. E aí ele decide, digitando num computador, que vai investir 50 bilhões na reativação de obras públicas pelo Brasil. Isso vai gerar inflação? Não. Por quê? Esse recurso vai basicamente ativar bens e serviços ociosos que estão disponíveis na economia. Então você tem milhares, aqui em Pernambuco, quase 1 milhão de trabalhadores desempregados, prontos para trabalhar. Você tem os recursos que não são comprados em dólar, estão todos circulando na economia nacional. Você tem uma economia em baixa, a capacidade ociosa gigantesca nas fábricas, nas empresas e por aí vai. E você vai fazer com que, basicamente, recursos que estão disponíveis, mas que não estão sendo utilizados por causa de uma dinâmica de mercado, voltem a circular. Isso não vai provocar inflação. Ponto. Eu duvido alguém me provar, alguém me justificar o contrário. Agora, claro que, e aqui até dando outro exemplo, vamos imaginar que a gente esteja numa situação, por exemplo, de pleno emprego, né? A gente tem um desemprego abaixo de 3%, por exemplo, que é o que os economistas burgueses chamam de pleno emprego. Aí o governo federal, o governo nacional, porque quem tem soberania monetária é o ente nacional, não os governos estaduais ou os governos municipais. Aqui a política fiscal é outra. Vamos dizer que, numa situação de pleno emprego, o governo decida que agora é o momento de fazer uma grande política de reforma urbana e que vai fazer uma gigantesca reforma em todas as principais regiões metropolitanas do Brasil, em que vai, por exemplo, ampliar como nunca as linhas de trens e metrôs e que vai fazer uma política fuderosa de moradia popular. Quando você está numa situação de pleno emprego e essa construção das linhas de trens e metrôs passa, inclusive, por comprar tecnologia, por comprar mercadorias que a gente não produz, que passam pelo circuito do dólar, pelo circuito do comércio internacional, e quando você tem um processo em que, numa situação de pleno emprego, tendencialmente as empresas não estão com muita capacidade ociosa, essa política vai tendencialmente gerar pressões inflacionárias. Porque ela vai aumentar a procura por bens e serviços, e por bens inclua-se força de trabalho, dentro da perspectiva até de uma ideologia burguesa, que você equaliza, né, uma máquina com um trabalhador. Ela vai aumentar a procura por bens que estão escassos nesse momento conjuntural da economia, e isso sim pode gerar inflação. Então, há toda uma decisão política e de planejamento estratégico do gasto público. O Brasil, enquanto entidade nacional, porque é dominado pela burguesia, porque é um Estado burguês, porque é a burguesia que controla o poder político, ele nunca tomou a decisão de universalizar o ensino superior.
A única vez que a gente chegou próximo de uma decisão política dessa foi antes do golpe de 64, que aí vocês sabem o que aconteceu, né? Teve o golpe de 64 que impediu isso. Então, não é que a gente quer universidade para todo mundo e não tem orçamento. Isso é mentira. A gente tem, por exemplo, mais de 50 milhões de trabalhadores na informalidade. A gente tem todo ano quase 2 milhões de novas crianças nascendo no Brasil. Se a gente, enquanto país, tomasse decisão estratégica de universalizar o ensino superior a partir de um plano nacional de construção de unidades de ensino básico, de escolas técnicas, de universidade, de formar força de trabalho, de criar capacidade de produção tecnológica e por aí vai, isso é plenamente possível, inclusive do ponto de vista de financiamento. Claro, atrelado a uma outra série de decisões de política econômica. O impedimento que existe para isso é político. O poder político está nas mãos da burguesia e, consequentemente, a burguesia ela não vai perder um mercado privado de acumulação gigantesca como é a educação privada. Há uma amarra política. Tanto é assim que todo país que, por exemplo, que fez uma revolução socialista e que a educação deixou de ser mercadoria, no instante garantiu fim do analfabetismo, universalização do ensino superior. Você pode falar mal, você pode falar bem, por exemplo, de Cuba ou da União Soviética. É isso, tranquilo. Mas a União Soviética, quando tem a Revolução Russa de 17, 80% da população era analfabeta. 40 anos depois, a União Soviética tem a maior proporção de cientistas do mundo. Tá ligado? Cuba, quando rolou a Revolução Socialista, 70% da população era analfabeta. 10 anos depois, zerou o analfabetismo em Cuba e a galera já estava exportando médico. Percebe? Então, assim, é uma decisão política dentro de um projeto estratégico de sociedade que responde a quem comanda o poder político. Tirania do mérito, em que a sociedade paga para formar médicos, enfermeiros, professores, historiadores, profissões que trazem muito valor para a sociedade, mas que não são reconhecidas financeiramente. Tipo, é difícil pensar uma sociedade no futuro em que todo médico e todo enfermeiro vá receber, e professor, 40 mil reais por mês, sabe? Que a gente luta por condições melhores, mas é muito alto esse valor. Mas eu consigo pensar numa sociedade em que o Faria Limer, em que a médica que vira cirurgiã plástica, vai devolver para a sociedade uma parcela do que ela recebe, porque ela não se fez sozinha. E o livro A Tirania do Mérito é sobre isso. Pessoas que têm muito sucesso financeiro, elas não chegaram lá sozinhas. Sabe, a gente tem pessoas que trabalharam como diaristas e permitiram que elas pudessem se dedicar àquela profissão. Tem professores que as formaram, tem médicos que as atenderam. Então, acho que, enfim, eu gosto desse modelo porque, para mim, ele é muito justo no sentido de que a sociedade paga por aquelas pessoas que não são reconhecidas, mas as pessoas que, por causa da sociedade, têm salários exorbitantes, a gente pode falar de 40 mil, 100 mil, de estabelecer um valor, elas devolvem para a sociedade como retribuição pelo dinheiro que elas estão recebendo hoje. Mas é uma visão bem diferente mesmo, assim. No Brasil, geralmente é rico paga e pobre não, ou é gratuito para todo mundo. Eu fico pensando que me parece um pouco até idealista, porque, vou explicar, o que quando você foi falando, foi me passando na cabeça. Essa pessoa, ela não necessariamente, essa pessoa que atingiu os 40 mil, ela vai ser uma cirurgiã plástica ou sei lá, um cara que não traz nenhum retorno para a sociedade. Aí eu fico pensando a decisão desse juízo de valor, sabe? Talvez, a pergunta é boa, mas é uma discussão filosófica. Você falou que a gente podia falar de filosofia aqui. Primeiro que esse é um modelo australiano, então não é idealista, assim. Gente, por que eu chutei 40 mil? Porque 40 mil é o teto do serviço público, é o máximo que um servidor pode receber. Mas poderia ser 100 mil, a gente tem que fazer esse debate, eu nem sei quanto que é na Austrália. Mas qual que é o debate filosófico? Que é um pouquinho polêmico. Eu recomendo que todo mundo leia A Tirania do Mérito. Na nossa sociedade hoje... Eu recomendo que leia o Manifesto do Partido Comunista. Mas vamos lá. Alguns jogadores de futebol e algumas celebridades e alguns empresários e algumas pessoas muito específicas, elas recebem salários exorbitantes. De 1 milhão. Contrato de jogador de futebol é muito bizarro, assim, sei lá, 100 milhões, etc. Qual que é o argumento por trás do livro A Tirania do Mérito? Não existe esforço, talento que justifique uma pessoa receber 10 milhões de vezes a mais do que um cobrador de ônibus. E eu penso isso muito na minha vida. Assim, meu pai foi cobrador de ônibus boa parte da minha vida. Ele tinha um salário mínimo na época de 600 reais. Cara, aí eu vejo profissões que remuneram com razão.
É engraçado, né, gente? Repare o condicionamento ideológico. Aí a Tabata vai falar assim, vai dar os exemplos. Primeiro que o exemplo em si é esdrúxulo, né? Porque repare que ela fala em salário. Ela sempre fala em salário. Ela nunca fala em remuneração, em ganho de capital. Então, assim, não, Tabata, eu também acho um absurdo o seu pai, que era cobrador de ônibus, por exemplo, receber 600 reais de salário, enquanto o dono da empresa é milionário ou bilionário. E aí, o que é que você acha disso? Será que é justo alguém ser dono dos meios de produção e, porque é dono dos meios de produção, ter uma renda superior em 1.000, 10.000, 100.000 vezes ao trabalhador que produz a riqueza? Será que é por isso que eu fiz a brincadeira agora de ler o manifesto, tá ligado? Porque, assim, um exemplo é um jogador de futebol. O Jorge Paulo Lemann, que a Tabata Amaral conhece bem, ele é um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, né? Tem uma fortuna bilionária e é na casa dos bilhões de dólares. Eu não vou lembrar o quanto ele é rico. Vai aparecer aqui para vocês, né? O quanto Jorge Paulo Lemann é rico em bilhões de dólares. Então eu também acho um absurdo. É por isso que eu quero expropriar a burguesia, tá ligado? Eu acho um absurdo, realmente. Uma pessoa como a minha mãe trabalhou a vida inteira e não consegue se aposentar, porque inclusive alguém aprovou aí, ajudou a aprovar contra a reforma da Previdência, enquanto tem o Jorge Paulo Lemann, bilionário, né? Não, sabe, o Brasil é pobre, assim, mas 20, 30, 40 mil reais, meu pai não era, sei lá, 100 vezes menos esforçado do que essas pessoas, ou 100 vezes menos talentoso. A gente meio que normalizou essa desigualdade de renda que a gente tem. Em países da Europa do Norte, os salários são mais próximos entre a secretária da empresa e o executivo. E aí, eu também tenho muito pavor eu tenho pavor a qualquer modelo autoritário. Que vá, por exemplo, sei lá, vou acabar e distribuir a renda de todo mundo igual. Eu acho que na hora que uma pessoa tem que tomar essa decisão, é muito poder concentrado e isso é muito perigoso. E é isso que faz de mim uma democrata. Eu acho que a solução... Você definiu o comunismo, porque é quase um modelo comunista. Eu estou dizendo que foi... Andressa deu uma vacilada aqui, né? Mas enfim, Andressa, fica na conta. Depois a gente debate isso aí. Mas veja, eu sou muito contra, gente, a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa. Por exemplo, recentemente não, acho que mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, eu vi uma notícia que um grande grupo econômico, né, o Walmart, ia fechar suas lojas no estado do Sul, acho que era o Paraná, e que ia fechar 15 mil empregos. Tá ligado? É isso. A Walmart, que é um dos maiores monopólios econômicos do mundo, os seus sócios, os seus CEOs, decidiram que vão fechar as lojas do Paraná. E isso vai causar desemprego. Já causou, na verdade, né? Porque faz tempo, já causou desemprego de milhares de pessoas. Pois é. Um CEO que você não conhece, que você nunca viu, que você nunca vai ver, porque vocês não frequentam os mesmos lugares, não tem o mesmo ciclo social, ele tomou uma decisão que tem impacto na sua vida. Tá ligado? Recentemente também teve um famoso grupo econômico que decidiu sair de Pernambuco e aí foi-se embora e causou 900 demissões. Pois é, muito poder, né? Vocês sabiam, inclusive, que existe um largo debate sobre o final do primeiro governo Dilma, porque existem acadêmicos que defendem que os maiores grupos econômicos do Brasil decidiram reduzir suas taxas de investimento, decidiram segurar a taxa de investimento para piorar a situação econômica e pressionar ainda mais o governo Dilma. Aí imagina a situação, 50 milhões de pessoas votaram num governo. Essas 50 milhões de pessoas decidiram por uma política econômica. Mas aí 30, 40 pessoas estão insatisfeitas com essa política econômica. E aí eles vão e decidem mudar suas políticas de investimento, impactando em toda a economia do Brasil, de norte a sul. Aí a opinião de 40 pessoas vale mais que a opinião de 50 milhões? Outro exemplo melhor, né? Recentemente, inclusive, há alguns meses, vazou a notícia que o André Esteves, que é banqueiro do BTG, era consultado pelo presidente do Banco Central, o Campos Neto, sobre a política de juros. A política de juros do Banco Central impacta a vida
dos mais de 210 milhões de brasileiros, né? E aí, provavelmente, se você for conversar com milhões de brasileiros, eles vão estar putos com a política atual dos juros do Banco Central. Mas o André Esteves, que é uma pessoa, representa o BTG, ele é consultado. Você já foi consultado pelo Campos Neto sobre o que você acha da política de juros? Cauê, tu que é empresário, já foi consultado? Empresário é muito forte. Eu nunca fui consultado, não. Você já foi consultado? Eu também nunca fui consultado. Eu sou contra essa concentração de poder. Eu sou contra, por exemplo, as decisões sobre o nível de emprego, sobre o nível de renda, sobre a política de juros, sobre a política de comércio exterior, sobre a política ambiental, serem concentrados na mão da burguesia, dos seus gerentes e dos gestores do aparelho de política econômica, que inclusive quase todos são banqueiros e quando não são, saem do governo para trabalhar diretamente no banco. Ou não é? Tal da porta giratória. Então, assim, eu sou contra, viu? Inclusive, Andressa, faz isso mais não, pelo amor de Deus. Você é modelo comunista. Eu sou contra a concentração de poder na mão, tanto poder na mão de uma pessoa. Por isso que eu sou contra o capitalismo, né? Que é, por essência, inclusive, na era do imperialismo, um capitalismo monopolista, em que um punhado de famílias controla tudo. Foi a União Soviética. Me considero muito alinhada ao Partido Socialista Brasileiro, que é o meu, mas ao Partido Socialista... Cara, tá xingando aqui. Então, o Partido Socialista Brasileiro, só para dizer assim, é um partido neoliberal, de centro-direita, ou de centro, sei lá, de lado, enfim, mas não é um partido de esquerda. Português, espanhol, que escolheram uma via dentro da democracia. E eu não sou comunista e eu não sou aliado do modelo soviético. Na hora que você dá muito poder a um ser humano, dá merda, sabe? Pessoas morrem por causa disso. Inclusive, gente, só reforçando, bota aqui de novo, Carla, por favor, A Fortuna, do Jorge Paulo Lemann. Eu também acho que quando você dá muito poder na mão de uma pessoa, dá errado. Por exemplo, eu acho que a gente deveria expropriar o Lemann. Eu acho que o Lemann, ele tem muito poder. Acho que alguém que tem essa riqueza, que tem a capacidade de, com uma decisão econômica, demitir milhões de pessoas, milhares de pessoas, melhor dizendo, eu acho que ele tem muito poder. Vamos expropriar o Lemann. Sou contra. Concordo com a Tabata. Vamos expropriar o Lemann. Então eu tenho um pavor ao autoritarismo e totalitarismo. Mas meu ponto era, é muito polêmica, eu tenho certeza que eu vou apanhar por essa discussão, mas não tem profissão que justifique alguém receber centenas de vezes a mais que outra pessoa. Você pode ser a pessoa mais fuderosa, incrível, talentosa. Você não é tantas vezes a mais. Então, dado que eu não confio no modelo soviético e jamais caminharia por essa opção, eu gosto muito desse modelo da gente começar a normalizar isso, de que, por razões que a gente não controla, influencers digitais vão ganhar muitas vezes mais que um professor. Por razões que a gente não controla, jogadores de futebol que são estrelas ou jogadores de basquete vão ganhar muitas vezes mais. Será que a gente tem que começar a mudar a cultura? O livro é todo sobre isso. E parar de dizer que foi só mérito? Não foi só mérito. Teve muita sorte. Teve muito de eles terem um talento que a sociedade naquele momento remunera. Sabe, um jogador de futebol 300 anos atrás, talvez, com certeza, não seria a pessoa mais rica da sociedade. Nem tinha futebol, a propósito. Então, se você entender que teve muita sorte, não só de circunstâncias, mas de você ter um talento que a sociedade gosta muito, que muita gente fez outras coisas para você poder estar ali, da diarista que trabalha na sua casa ao professor que te formou no prezinho, eu acho muito importante a gente começar a normalizar essa coisa de você devolve para a sociedade. Porque sabe aquela coisa de uma vila faz um homem? A sociedade fez o Neymar. A sociedade fez as influências e permitiu que eles existissem. Então, eu acho que eles poderiam contribuir mais na forma de impostos ou nessa forma. E aí, última coisa para retomar com a sua primeira pergunta sobre conservadorismo e tudo isso que a gente está acontecendo. Tem uma revolta, e aí tem vários livros que falam sobre isso. A Tirania do Mérito, Como as Democracias Morrem, que é da pessoa da classe média que não tem sucesso. A pessoa se mata de trabalhar, ela tem um emprego numa fábrica, por exemplo, que está acabando, e ela só se lasca na vida. Ela vê pessoas tendo sucesso, todo mundo dizendo que é talento, que é esforço. Mas ela se esforça muito, só que ela não consegue avançar. Então, tem essa satisfação na sociedade atual de pessoas que veem pessoas assim, com 1 em 1 bilhão, sendo super adoradas e reconhecidas e pensam, eu sou um lixo. Porque a gente tem uma não sei se é ideologia, uma visão tão equivocada de mérito que faz algumas pessoas se sentirem deuses e outras se sentirem um lixo. E eu acho que a gente tem que começar a desconstruir essa visão.
Mas eu realmente filosofei muito e vou tentar ser mais. Não, tá tranquilo. É que você foi falando, eu fiquei pensando em taxação de grandes fortunas. Eu acho que um bom começo para a gente fazer com que essas pessoas que têm lucros exorbitantes devolvam um pouco para a sociedade é a taxação dos lucros, né? Mas eu vou ler aqui o bate-papo. Mas só eu tenho, inclusive, uma proposta que é para taxar lucros e dividendos. É justamente uma forma da gente lidar com isso. Mas, vai. Eu não quero nem falar que a Tabata falou muito rápido sobre taxar lucros e dividendos, né? Mas tudo bem. Vamos lá, deixa a psicanálise para o nosso amigo Altsec, que gostava de fazer uma leitura do não dito ou do dito rapidamente. Note, e aqui eu entro num ponto que eu já falei que explicado 2 vezes. O que é o social-liberalismo ou o neoliberalismo progressista? É essa ideia de que você mantém todo o paradigma de economia política neoliberal, mas você defende esse paradigma a partir de um discurso de que pobreza é ruim, viva a diversidade, racismo é feio, machismo é feio, LGBT-fobia é feio, não existe meritocracia quando não tem igualdade de oportunidade, as pessoas precisam de escola, as pessoas precisam de SUS, as pessoas precisam de transporte público, as pessoas precisam de cultura, a polícia matar gente de graça na favela é feio. Ou seja, você pega a economia política e você deixa aqui, não fala, ou então você defende abertamente o paradigma de economia política do neoliberalismo, e aí você olha para todos os temas sociais, políticos e culturais e você se coloca numa perspectiva mais ou menos progressista, tá ligado? Então o neoliberalismo é dado, a gente não pode fazer nada, é daqui para frente. Aí daqui para frente é isso, né? Porra, escola pública... Por exemplo, todo mundo hoje em dia diz defender o SUS, não é isso? Todo mundo diz defender o SUS. Aqui em Pernambuco, todo ano, a saúde, o orçamento estadual para a saúde é um pouco mais que 6 bilhões de reais, beleza? Beleza. Desse orçamento de 6 bilhões, todo ano, um pouco mais que 2 bilhões vai para as OSS. O que são OSS? Organizações Sociais da Saúde. Então, essas organizações sociais da saúde, todo ano, levam 30% ou um terço do orçamento da saúde. São instituições que não deveriam ser privadas, mas na prática são e que têm lucro com a saúde. É uma forma de privatizar a gestão. Então, quando você vai olhar o bolo do orçamento da saúde em Pernambuco, um pouco mais que 6 bilhões, é orçamento público. Não, tá ligado? É um orçamento público, mas que ele vai sendo vazado para canais, mecanismos privados. Então, todo mundo fala assim, viva o SUS, defenda o SUS, não sei o quê. Mas pergunte, por exemplo... Massa, vamos acabar com as OSs e com as OSFs na saúde e no serviço público? Vamos garantir todo o sistema de gestão da rede de saúde via concurso público? Vamos garantir, inclusive, uma política industrial e desenvolvimento de ciência e tecnologia em que os insumos para o SUS, a matéria-prima que se usa diariamente nos atendimentos, especialmente de média e alta complexidade, seja produzida de maneira nacional e por empresas públicas? Aí acaba a unanimidade. Aí um bocado de defensor do SUS sai da sala, percebe? Mesma coisa, viva a educação, viva a educação. Não, tudo bem, viva a educação, defenda a educação, massa. Então vamos aqui trabalhar a criação de um plano nacional integrado para uma saúde pública gratuita, universal, de qualidade, para acabar com o mercado privado de educação? Não, claro que não. Não, viva a escola. Não, viva a escola, beleza. Então vamos fazer igual o Brizola fez no Rio de Janeiro. O Brizola entra no governo do Rio de Janeiro e aí começa a construir escola pra caralho e vem, Brizola, responsabilidade fiscal. Brizola, responsabilidade fiscal é uma porra. Responsabilidade social com as crianças. Tem que garantir o futuro do Brasil. O futuro do Brasil é as crianças, então vou fazer CIEP. Vou fazer escola com psicólogo, com assistente social, com dentista, com piscina, com capoeira, com judô, com balé, com morango, com chantilly, porque tinha isso na época. Quem tá vivo aí lembra, ou depois vocês podem pesquisar no Google, teve uma época que teve um escândalo dizendo que estava se desperdiçando dinheiro público com CIEPs do Brizola, porque as crianças tinham lanche com morango com chantilly, que isso era muito caro, era desperdício público, tá ligado? Assim, nesse naipe. Então assim, vamos nessa? Não, não vamos não.
Percebe? Então, o neoliberalismo progressista, ele parte da premissa de que o neoliberalismo é inquestionável, a política industrial, a política de comércio exterior, a política fiscal, a política tributária, a política monetária, o próprio papel do país na divisão internacional do trabalho, a própria divisão internacional do trabalho, o capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção, tudo isso é inquestionável, só que, frente a isso, se apresenta um discurso progressista no campo dos costumes, no campo dos direitos humanos, no campo da dita diversidade, que já é um termo em si liberal, né? Já é um termo em si liberal, e tudo isso. Então, assim, a gente faz uma concessão nesse campo aqui, mas a economia é imexível. Então, assim, pode ter um Ministério da Diversidade Racial? Pode. Pode ter um Ministério de Mulheres. Pode ter um Ministério LGBT. Mas o Banco Central não pode sair da mão de banqueiros. Mas o Ministério responsável pela economia não pode sair da mão da burguesia. O Ministério responsável pela agricultura não pode sair das mãos do latifúndio, percebe? Então, essa é a essência desse neoliberalismo progressista. Você muda várias coisas, e não que elas não sejam importantes em algum aspecto, mas a economia política, a modelagem de política econômica e, em sentido mais profundo, o próprio capitalismo, ele é inquestionável. Essa é a síntese desse neoliberalismo progressista, que é isso que a Tabata Amaral está defendendo aqui. A Luca Franca perguntou como resolve o investimento de educação pública havendo o teto de gasto que congelou investimentos na educação pública, inclusive colocando a geração da minha filha no limbo. A gente tem que revisar o teto de gastos. E aí, essa é uma discussão que eu acho que a gente avançou assim no Brasil. Eu lembro eu, como ativista, vendo a discussão do teto de gastos, tipo, eu era zero política, e pensando, ferrou para a educação. Na briga, sabe, mesmo entre saúde e educação, o que parece mais urgente para a população? Porque talvez seja no dia a dia, não no longo prazo. Saúde. E na briga entre saúde e educação e orçamento secreto, quem que está ganhando? Gente, orçamento secreto é o bolsolão que está sendo usado para comprar o apoio de parlamentares. Quem que está ganhando? O orçamento secreto. Então, só para dizer que nesse modelo em que a educação tem que brigar com outras áreas que são mais vantajosas eleitoralmente, a educação sempre perde. E eu digo que a gente avançou porque eu lembro que quando eu falava isso, se você questionava o lugar da educação no teto de gastos, te taxavam na hora de comunista, sabe? Assim, não sei o quê. Mentira, ninguém taxou ela de comunista. Mentira, tá ligado? Mas vamos nessa. E hoje eu vejo que mesmo economistas mais liberais, mais à direita falam, esse modelo falhou, a gente tem que dar uma olhada para ele. E assim, quem me acompanha sabe que eu sou uma super defensora de responsabilidade fiscal. Quem mais se ferra com a inflação é pobre. A gente não... Tá vendo a premissa falsa? A responsabilidade fiscal gera inflação. Isso é mentira. Sabe por quê? Repare bem, durante os anos, por exemplo, do segundo governo Lula, o gasto público se expandiu de maneira contínua, tá ligado? E a gente não teve inflação. Agora, nos últimos anos do governo Bolsonaro, você tem uma depressão gigantesca do gasto público, com exceção do período da pandemia, evidentemente. E aí a inflação está disparada. A ideia de uma irresponsabilidade fiscal. E aí, veja, nunca se define o que é responsabilidade fiscal. Porque, por exemplo, a proporção dívida-PIB, não necessariamente que isso seja um problema, mas a proporção dívida-PIB que esses economistas burgueses colocam como principal sintoma de irresponsabilidade fiscal, ela cresce do governo FHC para cá e explode também no governo Bolsonaro e Temer. Porque é bem óbvio, né, gente? A partir do momento que você tem cada vez menos crescimento econômico, o valor da dívida frente ao PIB vai crescer, né? Porque o crescimento está menor, então o tamanho do PIB está menor, saca? Então, assim, essa premissa aqui é falsa. Fora que não se define o que é responsabilidade fiscal. Por exemplo, eu acho uma puta irresponsabilidade fiscal você aumentar a taxa de juros, porque cada aumento de 0,5 da taxa de juros custa bilhões ao erário público em transferência de riqueza para fora. E aí, veja, eu não estou fazendo debate da autoria cidadã da dívida não, viu? Não é isso não. É o debate objetivamente que os títulos são remunerados de acordo com a taxa Selic, que a cada 0,5 dos juros que você aumenta, você tem um custo gigantesco para a União. Eu acho isso é responsabilidade fiscal. É disso que a gente está falando.
Eu acho uma irresponsabilidade fiscal dar bilhões de isenção fiscal para as empresas sem nenhum estudo concreto de custo de retorno, de emprego, de tecnologia, de produtividade, porra nenhuma. Eu acho uma irresponsabilidade fiscal gigantesca garantir que o agronegócio, que o latifúndio praticamente não pague imposto. Haja vista a Lei Candir ou a forma como a grande propriedade rural no Brasil não paga praticamente imposto territorial rural. E aí? O que é responsabilidade fiscal? Aí eu volto para o exemplo de Brizola. Brizola era chamado de um governo irresponsável fiscalmente. Construiu mais de 200 escolas. Espirrar aí. Era o governo irresponsável fiscalmente. Aqui em Pernambuco, o governo do PSB não investiu o básico de proteção às enchentes e à urbanização de áreas de risco, construção de moradia popular, drenagem, micro e macro drenagem, por aí vai. Choveu agora, morreu mais de 120 pessoas. E aí, foi responsabilidade fiscal? Tá ligado? Tipo, percebe o mecanismo ideológico do que é, o que não é responsabilidade fiscal? Enfim. Não pode deixar a inflação voltar e o tamanho da inflação hoje é muito preocupante. Então, nós precisamos de uma âncora fiscal. A gente tem que ter, sabe, regras ali para que não se imprima dinheiro a rodo, para que não se gaste de forma irresponsável. Mas essa âncora fiscal... Detalhe, o teto de gastos, ele não tem nenhuma relação com não gastar de forma irresponsável. Pelo contrário, ele impede o crescimento do gasto público em saúde, educação, cultura, lazer, esportes e tal, mas ele não normatiza nada em termos do gasto que vai ser feito nessas áreas. Então não existe nenhum aprimoramento na lei de licitação, na transparência, nem nada. Então, assim, a qualidade do gasto público não é tocada pela lei do teto de gastos. E ele deixa liberada a despesa financeira, com juros da dívida pública, por exemplo. Percebe? E ele, inclusive, não normatiza absolutamente nada, por exemplo, de significativas isenções fiscais. O que algumas pessoas no passado falavam de bolsa banqueiro, né? Até alguns deixaram de falar, enfim, não pode mais falar, o Alckmin está do lado agora, não sei o quê. Mas aí, essa parte da farra de isenção fiscal para grandes empresas e por aí vai. Então, assim, sabe? Fiscal específica, que é o teto de gastos, prejudicou muito o investimento, prejudicou muito a educação. E hoje eu acho que é um consenso de quem tem bom senso, de economistas, de precisamos revisar. E talvez isolar a educação. Porque senão a educação vai continuar perdendo para outras áreas. A educação só perdeu no governo Bolsonaro em termos de financiamento mesmo. Vamos falar um pouquinho de segurança? Então, e aí a gente caminha para a conclusão. Então veja, a Tabata Amaral, ela é criticada por muita gente que viu nela. Existe uma tradição, veja, existe uma tradição brasileira que foi forjada a partir da luta em defesa da escola pública, que é uma perspectiva de universalizar a escola pública, né? E aí tem Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, enfim, vários grandes nomes da educação, na ideia de que a escola pública vai ser uma base de uma rede material de direitos e de garantia de condições concretas de vida boa para a classe trabalhadora. E essa tradição está muito ligada a isso, né? Uma defesa de uma política econômica redistributiva, forte, que industrialize o país, que modernize o país, que garanta direitos, que pense, inclusive, a escola como parte de um projeto maior de superação das brutais desigualdades do capitalismo independente. Então muita gente é puto da vida com a Tabata Amaral porque esperava ela, essa defensora da escola pública. E aí veja, quando você defende a escola pública, isso tem pressupostos de política econômica. Não dá para você defender a escola pública e defender a austeridade, tá ligado? Não dá para você defender a escola pública e não defender uma política nacional de produção de ciência e tecnologia e uma política industrial robusta. Não dá para você defender a escola pública e não defender uma política nacional de integração nacional e de redução das desigualdades regionais, inclusive distribuindo as capacidades produtivas do país pelas diversas regiões. Tem uma série de pressupostos, porque, veja, a escola não está pendurada na brocha, gente. Sabe? Se a gente tem cada vez menos indústria, cada vez mais ruralizado, cada vez mais dependendo de minério de ferro, soja e carne de vaca, se tem cada vez mais austeridade,
regras de limitação fiscal do gasto público. Cada vez mais a gente está numa posição dependente e subordinada aos Estados Unidos, ao imperialismo de maneira geral. Se cada vez mais você tem uma degradação das condições de vida, de consumo material e cultural da população, a escola pública afunda junto. A gente pode pensar a escola pública como uma instituição-chave dentro de um processo de emancipação nacional ou social e nacional, até possível fazê-lo, como pensava, por exemplo, Darcy Ribeiro. Só que ela é uma instituição-chave dentro de um projeto nacional, que eu, inclusive, chamaria de um projeto nacional revolucionário, um projeto revolucionário nacional, enfim, projeto de Revolução Brasileira. Ainda é possível fazer, mas pensar a escola como uma instituição-chave dentro de um projeto maior. Não dá para você pensar a escola como se ela fosse uma ilha, porra. Que é, inclusive, o que muita gente faz, né? Muita gente acha que vai resolver o problema da homofobia, do racismo, da LGBTfobia, do machismo, da desigualdade, da pobreza, de tudo dentro da escola. Quando a escola não tem nem água, nem papel higiênico e por aí vai. Enfim. Então, assim, a decepção com a Tabata Amaral é que esperavam mal comparando. E aí, veja, eu não estou comparando uma mulher com um homem não, viu, gente? Eu estou comparando só a referência histórica. Esperavam o Anísio Teixeira. Receberam a Hillary Clinton. Sabe? Acho que essa é a síntese do negócio. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Mais um vídeo do nosso quadro Que Pala é Essa? O maior quadro de React do Brasil. Sabe tudo isso já. Se inscreva no canal, ative o sininho, olhe os cursos de classe esquerda, camisa da Bolivariana, livros da ruptura e tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.